Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Para quem não me conhece, o meu nome é Sames. Antes de iniciar os trabalhos desta noite, vamos fazer uma prece para que tudo ocorra bem. Vamos levar os nossos pensamentos aos céus, então, agradecer a Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor do Universo, médico de todas as almas, a Jesus, nosso mestre, irmão maior, pela oportunidade de estarmos aqui estudando palavras divinas, estudando a doutrina espírita, essa doutrina que nos consola tanto, que tenhamos o discernimento de sempre praticar o bem, de sempre praticar o amor, de sempre perdoar as nossas ofensas. Pai, dai-nos a vossa paz, e que o texto que hoje iremos comentar seja o mais adequado, o mais apropriado para os nossos corações. Assim seja, graças a Deus. Pois bem, meus irmãos, iremos tratar hoje do capítulo 34 da obra de André Luiz e Emmanuel, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. O capítulo 34 trata do tema equilíbrio sempre. Então, nós vamos falar sobre o equilíbrio. Pois bem, meus irmãos, a própria palavra equilíbrio, né? A gente pode dividi-la em equi e líbrio. Equi quer dizer igual, equidistante, equação, equânime, equidade, né? E líbrio é de peso, de balança. Então, equilíbrio quer dizer digamos, sopesar as coisas, dando o devido peso a cada coisa, sempre em equilíbrio, né? Porque uma visão desequilibrada das coisas deturpa todo mundo que nos cerca, todas as pessoas que nos cercam sofrem com isso, portanto, sempre devemos pugnar, ou seja, lutar para que as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas emoções sejam equilibradas. Por quê? Porque equilíbrio gera saúde, equilíbrio gera harmonia, equilíbrio gera paz, equilíbrio gera felicidade. Já ao contrário, desequilíbrio gera doença, gera ansiedade, gera depressão, gera angústia, gera muitas vezes desavenças, gera ressentimentos, o desequilíbrio. Não é isso que nós queremos para a nossa vida. Nós estamos aqui neste planeta Terra, por enquanto, que já está numa fase de transição, mas por enquanto ele é um planeta de provas e expiações. Ou seja, as pessoas vêm aqui para aprender enquanto planeta de prova. Ou as pessoas vêm aqui para reparar erros de reencarnações anteriores, do passado, né? Então, aí é um planeta de expiação. Então, nós podemos dizer que o nosso planeta, o planeta Terra, é um planeta escola e um planeta hospital. Escola enquanto prova, planeta de provas, e hospital enquanto planeta de expiações. Pois bem, meus irmãos,
Equilíbrio sempre. Este é o tema, é o capítulo 34 do livro Opinião Espírita, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, ditado por Emmanuel e André Luiz. Toda a nossa visão do mundo deve ter um equilíbrio, ou seja, já desde criança eu vejo falar assim, ó, nem 8, nem 80. Porque 8 seria um extremo, 80 seria outro extremo. Nem 8, nem 80. Ou seja, nem tanto à terra, nem tanto ao mar. E isso tem todo um fundo de verdade. Porque se nós formos para os extremos, e o Espiritismo busca uma fé raciocinada pela razão, o Espiritismo busca o nosso aprimoramento espiritual, o intercâmbio com espíritos desencarnados, porque nós somos espíritos encarnados. Vocês estão me vendo aqui, inclusive com a tipóia, né, porque eu fiz uma cirurgia no ombro direito, então eu tenho que usar essa tipóia. Então, por isso tem essa faixa aqui no meu peito. Então, como eu ia dizendo, nós temos que sempre buscar o equilíbrio. Se houver desequilíbrio, vamos dar um exemplo aqui, vamos pensar aqui. Um avião, para poder voar, ele tem 2 asas, uma asa de cada lado. Se uma asa estiver acima ou abaixo da outra, o avião não vai se equilibrar no ar. É necessário que haja equilíbrio entre as 2 asas para que o avião possa voar. E tudo na vida é necessário que haja equilíbrio. Sempre quando falta o desequilíbrio, ocorrem as doenças, ocorrem as desavenças, ocorrem apenas coisas que nos fazem sofrer. E os espíritos nos dão conta, né, que, inclusive, na mediunidade, nós temos que procurar o equilíbrio. Quem é médium, por exemplo, não pode dar vazão, digamos, a comunicações extremadas. Ele tem que procurar o equilíbrio, tem que filtrar com seu intelecto a comunicação que ele recebe. Também, meus irmãos, a gente pode verificar, por exemplo, se a gente vai ver no texto, Allan Kardec. Allan Kardec, antes de codificar a doutrina espírita, ele era magnetizador, ele era professor, né? O nome dele era até Hipólite Rivail, e ele assumiu esse nome, né, depois que ele se converteu à doutrina espírita, Allan Kardec. Pois bem, ele foi o missionário escolhido para codificar a doutrina espírita, e fez isso com maestria mesmo, né? E os espíritos que o assessoravam, os espíritos que o acompanhavam nessa empreitada de doutrinar, de codificar a doutrina espírita, sempre buscaram um equilíbrio. Não se tem notícia no trabalho de Kardec, ter havido alguma comunicação desequilibrada, algum rito, porque o Espiritismo é avesso aos ritos, né? O Espiritismo é uma doutrina simples, nada de rituais, não tem imagens, mas às vezes é necessário transigir um pouco, quer dizer, aquele ditado,
vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Algumas vezes, por exemplo, o Espiritismo não cultua imagens, né? Mas, às vezes, o dirigente da casa espírita, o dirigente do trabalho, tem que transigir, ou seja, admitindo a existência da imagem, desde que a essência do Espiritismo permaneça, desde que a essência do Espiritismo, ou seja, não pode haver ritos, aí não pode mesmo, mas se você pode transigir um pouco nas coisas, desde que isso não afete substancialmente a essência, de modo a sempre buscar o equilíbrio. Que às vezes é difícil o equilíbrio, alguém tem que ceder, alguém tem que transigir para que haja a concórdia. Né? Concórdia quer dizer, com o coração, córdia de cardio, de coração, concórdia, com o coração. Então, às vezes é necessário transigir, e eu vou até pegar aqui o texto que eu estou comentando e vou tomar a liberdade de lê-lo alguma parte, quer dizer, lê-lo, quer dizer, ler ele, né, o texto, alguma parte que sobre isso que eu estou falando. Olha aqui, eu falei sobre Kardec, né? Ó, eles induzem, eles quem? Os espíritos que estavam acompanhando, encarregados de acompanhar Kardec nessa missão, né? Eles induzem o inesquecível missionário, ou seja, Allan Kardec, à observação das mesas girantes. Acho que todos já ouviram falar das mesas girantes, que na época de Kardec eram fenômenos que ocorriam nos salões de festas, né? As mesas flutuavam, respondia perguntas e assim por diante. Isso que despertou Kardec para pesquisar esse fenômeno e se tornar o doutrinador não, o codificador da doutrina espírita. E aqui está, ó. Permitem, eu estou lendo parte do texto que nós estamos comentando, que é equilíbrio sempre. Quer dizer, os espíritos permitem-lhe aceitar o apoio de amigos prestigiosos para o rápido lançamento dos volumes que lhe competia editar, em tempo reduzido. Todavia, em lugar nenhum arrasta o ensinamento espírita às inclinações e paixões de natureza política. Certo? Então, concorda que se recorra a imagens. Deixa eu ver aqui, eu perdi aqui. Tá. Então, eles induzem o inesquecível missionário à observação das mesas girantes, né, que são fenômenos, não é isso que o Espiritismo busca, né? E a pesquisa dos fenômenos magnéticos. Entretanto, em momento algum, os espíritos fogem de salientar, ou seja, os espíritos salientam as finalidades morais do intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Em momento algum, tá? Sempre esse intercâmbio, a mediunidade entre espíritos desencarnados e espíritos encarnados, tem uma razão moral para isso, uma razão divina para isso. Então, finalidades morais do intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Os espíritos admitiram, digamos, a existência das mesas girantes para despertar Allan Kardec à pesquisa dos fenômenos magnéticos. Entretanto, em momento algum, eles deixaram de salientar as finalidades morais do intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Os espíritos também, estou tirando o texto aqui, tá? Permitem
aceitar o apoio de amigos prestigiosos para o rápido lançamento dos volumes que lhe competia editar. Que a obra, a codificação da doutrina espírita, o primeiro livro foi o Livro dos Espíritos, mas são 5 livros, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, 5 livros. Então, e ele escreveu esses 5 livros assim, num tempo recorde. Então, os espíritos permitiram a Kardec aceitar o apoio de os amigos prestigiosos para o rápido lançamento dos volumes que lhe competiam editar, esses 5 livros, em tempo reduzido. Acho que em 10 anos Kardec escreveu esses 5 livros, ou talvez até menos de 10 anos, e já tinha mais de 50 anos quando ele se converteu à doutrina espírita, quando ele se tornou codificador. Veja bem, e naquela época não tinha energia elétrica, era tudo escrito à mão, né? Veja que em 10 anos ele escreveu, ele, claro, teve a ajuda dos espíritos, tanto que eu estou lendo aqui, ó. Permitem-lhe aceitar o apoio de amigos prestigiosos para o rápido lançamento dos volumes que lhe competia editar, em tempo reduzido. Todavia, em tópico nenhum, arrasta o ensinamento espírita às inclinações e paixões de natureza política. Ou seja, os espíritos permitiram que Kardec aceitasse o apoio de amigos prestigiosos. Por exemplo, as irmãs que eram médiuns, né, que recebiam, que ajudaram Kardec a elaboração do Livro dos Espíritos, né, e outras pessoas que também ajudaram Kardec. Kardec também recebeu 50 cadernos também, perguntas que vieram de todos os lados, e só que em momento algum os espíritos permitem o arrastamento do ensinamento espírita às inclinações e paixões políticas e paixões de natureza política. Então vejam vocês, os espíritos aceitaram que Kardec se valesse do apoio de colaboradores prestigiosos, mas jamais permitiram que a codificação espírita desse vazão a inclinações e paixões de natureza política, que é a terceira revelação, digamos, o espiritismo, por assim dizer. Então, ele veio para trazer ensinamentos morais, as leis divinas, né? Para explicar de uma forma melhor os ensinamentos do Cristo, que na época, quer dizer, Paris era a cidade-luz, onde fervilhava a educação mundial da época. Por lá. Então, os espíritos, Kardec morava em Paris e lá ele recebeu esse apoio de amigos, né, para poder lançar rapidamente os volumes que lhe competia editar. Mas jamais os espíritos admitiram que a doutrina espírita desse vazão a paixões de natureza política. Outro ponto aqui interessante, o parágrafo aqui, ó. Os espíritos concordam em que se recorra a certas imagens da teologia em voga. Contudo, em nenhum lugar preconiza ritualismo e superstição em nome da fé. Veja bem aqui, ó, o equilíbrio. Até admite que os trabalhadores recorram a certas imagens da teologia em voga. Por exemplo, Nossa Senhora, Jesus, São Francisco de Assis e assim por diante. Mas em momento algum preconiza, ou seja, induz o ritualismo e superstição. Isso não existe na doutrina espírita. Porque se houver ritualismo, se houver superstição, já não é a doutrina espírita castiça, já há um desvirtuamento da doutrina espírita. Especialmente se for em nome da fé, porque a fé
que a doutrina espírita divulga, a fé que a doutrina espírita traz para nós é a fé raciocinada, aquela que não agride a nossa razão. Daí porque a doutrina espírita está apoiada no tripé: ciência, filosofia e religião, para que a nossa fé esteja apoiada na ciência e na filosofia. Tá certo? Sem ritualismo, sem superstição, valendo do nosso aparelho físico, do nosso pensamento, do nosso raciocínio. Então, outro ponto aqui, ó, do texto que eu vou ler até o parágrafo agora. Os espíritos inspiram Allan Kardec carinhoso respeito e profunda gratidão por todos os médiuns, porque Kardec se valeu de médiuns, né? Principalmente as irmãs, acho que irmãs Bodin, coisa assim, isso. Eram adolescentes na época. O Kardec se valeu dos préstimos dela para poder obter a resposta dos espíritos às suas perguntas, né? Então, os espíritos inspiram Allan Kardec carinhoso respeito e profunda gratidão por todos os médiuns que lhe prestaram concurso. No entanto, a título de auxiliá-los ou de garantir-lhes a subsistência, não endossam, não concordam com qualquer aprovação à mediunidade remunerada. Porque a mediunidade é um instrumento para se praticar a caridade e não para ganhar dinheiro. Então, é expressamente vedada na doutrina espírita a remuneração da mediunidade. Até porque o médium é apenas um aparelho, um duto pelo qual a comunicação do espírito é revelada, né? Então, o espírito se comunica por meio do médium. Não é o médium que está se comunicando, e sim o espírito. O médium é apenas um instrumento. Então, como que ele vai vender, cobrar a sua mediunidade se não é dele? Se, digamos, a finalidade da mediunidade, que é a comunicação dos espíritos, a mensagem não é dele. A mensagem, por meio da mediunidade, é do espírito comunicante. Então, houve aqui também uma questão de equilíbrio, que os espíritos inspiraram Kardec ao carinhoso respeito e profunda gratidão por todos os médiuns que lhe prestaram concurso. No entanto, jamais endossaram qualquer aprovação à mediunidade remunerada. Aqui nós temos o equilíbrio sempre. Certo? Você pode até reconhecer o médium. É claro que uma coisa que atrapalha, digamos, a missão do médium é elogio. Porque o elogio vai despertar no médium, muitas vezes, se ele não for um médium estruturado, preparado, o elogio desperta nele a vaidade, a soberba, né? A prepotência. E não é isso que a gente que é na doutrina espírita. A doutrina espírita tem Jesus como seu principal objetivo, né? O exemplo a ser seguido, né? Que é de humildade, que é de caridade. Nós estamos falando sobre equilíbrio. Aí todos encontramos, e estou continuando a ler esse texto, o Equilíbrio Sempre, que é importante que aí eu falo em cima do que está escrito, né? Todos encontramos aqueles que se valem das nossas possibilidades de informação, do nosso conhecimento e esclarecimento, no tocante às verdades dos espíritos. Então, as nossas possibilidades de informação e esclarecimento no tocante à doutrina espírita, às verdades espirituais, às leis morais. Entretanto, para agir acertadamente, recordemos o exemplo dos instrutores da vida maior nos primeiros dias do Espiritismo.
E aí, são 4 frases que demonstram muito bem o equilíbrio que nós devemos ter ao tratar da doutrina espírita, ao esclarecer os irmãos que acorrem a nós, ao prestar informações sobre a doutrina espírita, ao atuar na doutrina espírita. Então, tolerar acessórios sem transigir com o essencial. Transigir significa concordar com o essencial, tá? Sem transigir com o essencial. Então, tolerar acessórios sem transigir, quer dizer, você não pode concordar com, digamos, o afastamento do essencial, tá? Então, dosear a verdade sem estimular a mentira, amparar o bem sem encorajar o mal, compreensão nobre, mas equilíbrio sempre. Pois bem, meus irmãos, na nossa vida, sempre o equilíbrio tem que estar em primeiro lugar. As nossas reações têm que ser pautadas no equilíbrio. Sem o equilíbrio, nós estaremos doentes. E também o equilíbrio no trato da doutrina espírita. Porque se você não utilizar o equilíbrio, se você for intransigente, em relação à doutrina espírita, também não é o ideal. Você tem que, às vezes, tolerar algumas coisas, mas ser intransigente com o essencial. Ser intransigente com o essencial. Ou seja, o essencial tem que continuar. Tá? Você tem que dosar a verdade, que às vezes a pessoa não está preparada para ouvir toda a verdade. Então, mas sem estimular a mentira. Você tem que amparar o bem sem encorajar o mal, compreensão nobre, mas equilíbrio sempre. Com isso, eu quero dizer para vocês que o equilíbrio é fundamental na nossa vida enquanto cristãos. Sem o equilíbrio, nós estaremos doentes da alma, doentes do corpo, que o desequilíbrio gera, inclusive, doenças somáticas ou no corpo físico, que tudo começa nas emoções. Se você tem emoções desequilibradas, logicamente, essas emoções vão descarregar no corpo físico. Porque se descarregar no cérebro, você vai ficar louco. Então, descarrega no corpo físico. Ok? Então, gente, meus irmãos, é sobre isso que eu queria falar para vocês. Que vocês, espero ter sido didático dessa matéria e que vocês possam estar em paz consigo mesmo, com o universo e com o Criador. Vamos fazer a prece final e agradeço a todos pela paciência. E agradecendo aos nossos espíritos protetores, espíritos amigos, a Humberto de Campos e sua equipe. Agradecemos também por este momento que tivemos, a Jesus, nosso Mestre, Irmão Maior, a Deus, Senhor do Universo, Criador de todas as coisas, pela oportunidade de aqui estarmos e de aqui estarmos tratando, cuidando de lições morais, de lições eternas, tanto que os ensinamentos de Jesus há cerca de 2000 anos permanecem intocáveis até hoje. Que possamos combater em nós as más inclinações, que possamos buscar o equilíbrio sempre nas nossas atitudes,
saudável caminho do meio. Obrigado, meu Senhor e meu Deus, e a toda a espiritualidade aqui presente. Assim seja, graças a Deus.